Vai começar mais uma aula desse pirado do Éder. Ah, atenção Closobeck. Closobeck meu filho. Ao toque de 4 já vai. Já vai. Ei, saudade de você! Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, boa madrugada, né? Bom feriado, bom domingo, não sei quando você está assistindo essa aula, mas ó, a saudade ó, tá gigante de vocês aqui na sala, né? Frequentando as aulas, o tete a tete, eu falar com vocês, todos presencial, mas estou à disposição de vocês. É só mexer no WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça. Estou gostando bastante do retorno que vocês estão me dando. Muito obrigado. Obrigado pelas mensagens de carinho. Né? Faço isso com muito carinho, com muito amor essas aulas, tá? É isso. Tragam dúvidas, sugestões. Já vou aceitar algumas sugestões que me falaram. Perfeito, pessoal. Estou à disposição. A aula não é minha, não é da escola. A aula é de cada um de vocês, ok? Para isso, vamos lá? Vamos começar nossa aula? Falaremos hoje sobre movimento uniforme, ok? Ou nosso querido e velho MU. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Bom, movimento uniforme possui velocidade constante e não nula. Vocês lembram o que é velocidade? Velocidade é o deslocamento de algo, tá? Esse deslocamento de algo, ele tem um tempo para percorrer. Ele tem uma certa energia aplicada nela, né? Ele está movendo de um lado para o outro através de alguma coisa, de alguma velocidade. Tá tendo alguma velocidade de locomoção aqui, ó, tá? Só que no caso do movimento uniforme, possui velocidade constante e não nula. Vamos dar algum exemplo? Vamos supor que você está no rodoanel. Você está dentro de um carro no rodoanel. Você começou no rodoanel no quilômetro 20. Você foi até o quilômetro 100 do rodoanel a 80 quilômetros por hora. Nem 79 e muito menos 81. Você foi constante nessa trajetória no 80 quilômetros por hora. Então você estava no movimento uniforme, ok? Porque o movimento uniforme, uma das características dele é que possui velocidade constante e não nula. Como os nossos exemplos. Olha a tartaruga. Olha a nossa moto. Olha a tartaruguinha lá em cima. Ó. A cada 1 segundo, ela se move 10 centímetros. Ó. Perceberam? Vamos nos aprofundar sobre esse assunto? Vamos lá. Presta atenção nessas frases, ó, nesse contexto da frase, tá? Única, forma, ou seja, única forma. Movimento uniforme, movimento de uma única forma, tá? Como assim, Ender? Vamos entender, ó. O movimento uniforme é aquele onde a velocidade instantânea do corpo não varia quanto tempo. Perceberam como é importante você entender que a velocidade não vai variar, sempre manterá a mesma velocidade, ok? Percebeu uma outra característica? Vamos ver essa outra característica. Olha o Psy aí! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Ele está nas ruas da Coreia do Sul. Ele está nas ruas de Coreia do Sul fazendo a sua dancinha. Hein? Repare o seguinte, que a cada 2 segundos ele percorre 5 metros. Percebeu um padrão aí, ó? Percebeu um padrão de segundos e de metros? A cada 2 segundos ele anda 5 metros, ok? Olha lá. 1, 2. 1, 2. É claro que eu não coloquei a velocidade certa, né? Mas repare o seguinte, que a nossa marcação, a nossa trajetória que está em verde, ela está marcada com pontos vermelhos. Repare o seguinte também, que cada ponto vermelho desse tem um tracinho. Esse traço vermelho não está em vão. Ele está para representar que ali tem um tempo, está demarcando o tempo. Tá? Embaixo, que a gente está vendo essa chavinha, ele está delimitando, ou seja, ele está contando para você o quanto de espaço tem em cada ponto. Ó. 5 metros em cada ponto. Tá? Em 2 segundos ele anda 5 metros, ok? É claro que, ó, no primeiro ponto, do 0 até os 5, 5 metros. Dos 5 metros até mais 5, são 10 metros. E por aí vai. 5, 10, 15, 20, 25.
e por aí vai. Então ele vai andando em 5 metros. A cada 2 segundos ele anda 5 metros. Isso se chama movimento uniforme. Por quê? Porque não vai variar. Ele vai manter a mesma velocidade. Se ele mantém a mesma velocidade, ele mantém os mesmos segundos que ele passa naquele espaço. E repara o seguinte, ó, que tem um padrão de hora e de metro. Repara que eu falei isso umas 3 vezes já no vídeo, né? Isso é importante, eu quero que você grave bem. O professor não é repetitivo, não. É proposital, eu quero que você grave. Tem um padrão entre hora e metros aí. Perceba o seguinte, metros, segundos, quilômetro, hora. Veremos ao longo do vídeo que existe algum órgão que padroniza essas metragens, né? Contra a escala, as unidades de tempo, metros, segundos, quilômetros, hora. Quer ver uma coisa interessante? Quer ver que você aprendeu física e você nem percebeu? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada? Então, nós vimos o seguinte. No caso desse exemplo, nós temos a variação de espaço, que é o espaço final, menos o espaço inicial. Espaço final 30 menos 0. Então, nossa variação de espaço é igual a 30 metros. Nós temos também aqui, ó, variação de tempo. É 12 tempo final menos 0. Então, ΔT é igual a 12. 12 o quê? 12 segundos. Então, para a gente achar a velocidade média, é pegar 30 e dividir por 12. ΔS sobre ΔT. Que a velocidade média, então, dará quanto? 2,5. Ou seja, ele se moverá 2,5 metros por segundo. Ou seja, 2,5 metros. A cada 2,5 metros, ele se moverá em 1 segundo. Ok? Tem alguma lógica isso para você? Se não tem, para pensar. Use a lógica. Pense o seguinte, que a cada 2 segundos ele se move 5 metros. Para pensar o seguinte, quando eu falo 2,5 metros por segundo, eu estou falando, claro, que eu estou falando de 2,5 metros por segundo. A cada 1 segundo ele se move 2,5 metros. Faz sentido para você? Afinal, 2 segundos, ele move 5. Então, 1 segundo, ele move a metade disso. Então, ele se move 2,5 metros, ok? Por isso que a gente fala 2,5 metros por segundo. Se você não entendeu a lógica da fórmula da velocidade média, o que eu quero dizer? Quando eu pego um carro, estou a 80 km por hora. Significa que em 1 hora, esse carro vai percorrer 80 km. Deu para entender? 100 km por hora. Significa que aquele carro, em 1 hora, percorrerá 100 km. Olha que interessante, hein? Nunca parou para pensar, né? Matemática, física, é isso, gente. É só você parar e prestar atenção no que você está pronunciando. Ok? Vamos lá. Falar em pronúncia, vou soltar uma piadinha ó, do balacobaco, hein? Balacobaco é velho, hein? Ó, sorvete. Essa é a nossa equação da função hora. Sorvete. Né? Ou seja, S, o que é o S mesmo? Lembra? S sem nada é o espaço final. É igual a espaço inicial mais ou menos, diacho. Mais ou menos V vezes T. Como assim mais ou menos, Éder? Quando vai ser mais? Quando vai ser menos? Não entendi isso. Vou explicar para vocês agora. Vamos lá? Nice! Olha só, nosso personagem aí, ó, se movendo na tela. Continua ele se mexendo. Coloquei cores. O S final será o nosso verde. O S inicial, ou seja, o espaço final, será verde. O espaço inicial ficará em azul. Mais ou menos eu coloquei em amarelo, tá percebendo as cores? Menos os daltônicos, me desculpem, quem é daltônico aí. O V, para o daltônico que não sabe, está em vermelho, que é o velocidade. E T, que é o tempo, está em preto. Então temos o seguinte. Vamos entender a ideia agora
do mais e do menos para a velocidade. Como assim? Existe velocidade positiva? Existe velocidade negativa? Como assim? É claro que se a gente pensar na lógica, não existe uma velocidade negativa, mas ela tem uma propriedade específica. Vamos ver esse outro videozinho? Eu expliquei um pouquinho melhor? Tá meio tupiniquim, tá meio caseiro, mas dá para entender. Olha aí. Para a gente entender um pouquinho do movimento progressivo, quando eu empurro a bolinha desse ponto, onde eu estou, para o outro ponto aqui no final dessa tampa, olha só. Quando eu aplico esse movimento, ele está fazendo o quê? Movimento progressivo. Porém, quando eu aplico o mesmo movimento e de vez ele obedecer a minha aplicação do movimento, ele fazer um movimento contrário ao que eu apliquei, esse tipo de movimento é o movimento retrógrado. Então, olha só, movimento progressivo, retrógrado. Movimento progressivo e retrógrado. Então, quando eu tenho movimento progressivo, eu tenho velocidade negativa da ação que eu apliquei. A minha ação é empurrar a bolinha daqui para lá. Só que a bolinha volta. Então, eu estou tendo a velocidade progressiva e velocidade retrógrada. Progressiva, retrógrada. Dá para estudar os dois casos. E é isso que a gente vai fazer. Entenderam? Perceberam como é importante? Né? Então é isso. Você percebeu, né, que a bolinha, quando eu empurro, faço uma ação nessa bolinha, ela vai para frente, tá? Só que pode ter uma ação ao contrário daquela bolinha aqui. De vez ela ir de acordo com a força que eu apliquei, o sentido da força que eu apliquei, ela foi ao contrário. Então, é uma velocidade negativa. Quando eu tenho uma velocidade, quando eu aplico essa velocidade, quando eu aplico uma ação e ela vai de acordo com a minha ação, eu tenho uma velocidade positiva. Mas se eu aplico uma ação e ela vai ao contrário, eu tenho uma velocidade retrógrada. Velocidade positiva é quando eu aplico a ação e ela vai de acordo com a ação. O móvel vai de acordo com a ação. Quando eu aplico a ação e esse movimento vai ao contrário, a gente chama ele de movimento retrógrado. Ok? Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Movimento contra a ação aplicada, tá? Vamos lá. Vamos continuar? Então, S sozinho é o espaço final, né? S0 significa espaço inicial. V é de velocidade e T é de tempo. Relembrando, por que S significa espaço e não a letra E? Porque esse S vem de space, né? O nome em inglês, space, significa espaço. Tempo é time, por isso que ele coincide a mesma letra, ok, pessoal? Tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que tem um sistema que regulariza metros por segundo, quilômetros por hora? Esse sistema é o SI e ele é super importante eu conhecer essa sigla. Vocês vão ver daqui a pouco em um exercício, ó. SI significa Sistema Internacional de Unidade, abreviado pela sigla SI. É um conjunto de unidades de medidas correspondente às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. Esse sistema aqui fez o sistema métrico, o peso, ele regulamentou esses pesos. Para quê? Para não ter divergência entre países. Esse é o sistema, né? Esse é o SI. Quando eu falo SI na física, quero dizer o seguinte: quando eu tenho unidades, por exemplo, 20 para distância e 3 para tempo, tá? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, no movimento uniforme? 20 para distância significa metros e o 3 para tempo significa segundos, tá? Como tem aqui o exemplo aqui, ó, no caso aqui embaixo a informação, ó. No caso do movimento uniforme, a unidade é metros, que é M, e segundos, que é o S. Olha o nosso exemplo, nosso primeiro exemplo. Temos algumas informações aí já no nosso primeiro exemplo, ó. O móvel realiza um MU. O que é MU? Movimento uniforme, ok? De acordo com a função horária. Olha a nossa fórmula sorvete aí, ó. Tá? Esse aqui é o espaço final, ou seja, espaço final é composto pelo 40 mais 4 vezes T. SI significa que esse 40 é metros e o 4 é metros por segundo. Por que 4 é metros por segundo? Porque esse 4 está no lugar da velocidade, ok? Agora, se ele estivesse no lugar do T, esse 4 significaria segundos apenas,
ok? Então, nosso exercício já dá duas informações extremamente importantes. Ele dá o espaço inicial, ou seja, quando o nosso móvel começou a percorrer a distância, a trajetória, a partir do 40 metros, tá? E a velocidade média dele, que foi, no caso, 4 metros por segundo, ok? Então, determine a posição e a velocidade. No caso aí, a posição inicial, foi o professor burrão que se esqueceu de escrever. A posição inicial e a velocidade. A posição inicial nós temos, que é o 40 metros, ok? Nossa posição inicial é 40 metros. E a velocidade temos também, no lugar do... Olha a fórmula embaixo ó, que está em branco. Ó. S igual a S0 mais ou menos VT. Tá? Entre o V e o T tem esse pontinho. Esse pontinho significa vezes, tá? V vezes T. A gente não usa mais x, a gente usa pontinho. Tá? No caso, temos que a velocidade é 4 metros por segundo. Tranquilo? Perguntinha. Essa velocidade é progressiva ou retrógrada? Lembra qual é a definição? Quando eu tenho um sinal de mais para a velocidade, ele é o quê? Progressivo ou retrógrado? Isso mesmo, progressivo. Quando é negativo, ele é retrógrado. Então, olha lá. Classifica em progressivo ou retrógrado. No caso, nossa velocidade é progressiva. Tranquilo até aqui? É um exercício que eu tirei, por exemplo, aí da internet, num concurso público qualquer. Então, quando eu falo movimento uniforme, provavelmente eu pararei nessa fórmula do sorvete, tá? Segundo exemplo, olha só agora a situação, ó. Dada a equação horária, MU, movimento uniforme, S, espaço final, é igual a espaço inicial, que é 80, menos 8, ou seja, eu empurrei um objeto, de vez ele deslocar de acordo com o meu movimento, ele foi no sentido ao contrário, tá? Então, ele tem uma velocidade negativa, que é menos 8 metros por segundo. E o T, que é o tempo. Por que eu sei que é metros por segundo? Por causa daquela sigla ali, ó, SI. Lembra? Sistema. É isso aí, tá? Determine o instante em que o móvel passa pela origem do espaço. Olha que absurdo que é a física. Presta atenção. Lembra que a minha bolinha de gude, eu movimentei, ela foi para trás, só que ela voltou. A gente vai contar o tempo que ela foi para trás e voltou e passou pelo ponto de origem. Ou seja, da onde eu empurrei a bolinha, de vez ela ir para frente, ela foi para trás. Só que teve uma hora que ela voltou e passou naquele espaço inicial. A gente vai achar esse valor, tá? Como é que eu faço, então, para achar quando o móvel vai passar pela origem do espaço? Simplesmente substituindo, no lugar do espaço final, eu vou colocar o zero, que é o zero, é o centro. O espaço final é o zero aí no caso. O centro da minha origem é o zero, ok? Então, é só você resolver essa equação básica aí, tá? Olha ali, ó, menos 8 vezes t, passarei para o outro lado. Ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, nós temos isso aqui, ó, né? 0 mais 8t vai dar 8t. Então, ficou assim, ó, 8t igual 80, tá? O que eu faço? Eu tenho 8 vezes o t. Pego o 8 e passo para o outro lado. Então, vou dividir o 80. Então, temos o seguinte, ó, t é igual a 80 dividido por 8, que no caso, a gente descobriu que vai demorar 10 segundos, ou seja, a bolinha vai para trás, na hora que ela voltar, vai demorar, esse trajeto de ir para trás e voltar para o ponto de origem vai demorar 10 segundos. Meu Deus, olha que absurdo. Palmas para a matemática. Merece um. Nice. Nice. É isso aí, pessoal. Vamos continuar? Agora é a vez de vocês de brilhar, tá? Esse é o exercício da aula de hoje. A aula tá aqui rápida, né? Não creio que foi muito difícil. Ah, mas você é professor. É só estudar. Demora uma meia hora. Assistir o vídeo. Assiste de novo. Para pensar que, sabe quanto tempo demora para fazer um vídeo desse? Cada vídeo desse
eu demoro em torno de umas 48 horas para criar o PowerPoint, fazer as animações, gravar. Eu fiz esse vídeo já umas 3 vezes. Essa é a minha terceira vez, né? Então, trate com o mesmo carinho, tá? Trate com o mesmo empenho que eu faço para montar para vocês. Eu quero que vocês tenham o mesmo empenho para resolver, ok? Então, enquanto eu estou falando, aperta o print aí na sua tecla, dá print no celular, tira foto dessa tela aí, ó, e tentem fazer esse exercício, ok? Aula que vem, espero vocês. Foi um prazer enorme matar um pouquinho da saudade de vocês. Vocês não sabem como faz bem os comentários do WhatsApp, no YouTube que vocês deixam. Muito obrigado pelo carinho de todos. Então, muito obrigado e